toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? No culto nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 ao 9. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Também desejamos um bem-vindo especial para você que está nos assistindo na sua casa, pelas redes sociais, pelo YouTube e também pelo aplicativo da igreja Projeto Júbilo. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu santo nome, ou melhor, o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão com o Senhor, que lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe se acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali o altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali o altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Meus queridos irmãos, nós vamos entrar em uma série de mensagens durante os cultos da vitória, esse final de ano. Nunca diga não a Deus. Fala para o seu irmão que está do seu lado: nunca diga não a Deus. Nunca diga não a Deus. Nunca diga não a Deus. E é nesse tema que nós vamos ministrar algumas lições, algumas mensagens importantes, onde nós não podemos dizer não, não podemos dizer não para Deus. E hoje nós vamos falar sobre a revelação de Deus. A revelação de Deus para Abrão, onde Deus lhe faz uma promessa, e ele crê nessa promessa. Ele sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar onde Deus lhe mostraria. Irmãos, o objetivo das mensagens, e principalmente da de hoje, é entender que Deus, Ele quer nos trazer revelação. Deus, Ele nos traz revelações, e nós podemos considerar as nossas reações daquilo que Ele é. Quando Deus Ele fala conosco, quando Deus Ele nos mostra, quando Deus nos traz uma revelação, nós começamos a entender quem Ele é, do que Ele é capaz, quem é realmente o nosso Deus. Nós queremos, irmãos, exaltar a pessoa do nosso Criador e Salvador. Nós queremos ensinar a igreja a amar ao Senhor, como nós amamos os nossos irmãos, mas amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar muito mais a Deus do que pessoas. Ensinar a Deus, ensinar os irmãos a amá-lo, ensinar os irmãos a segui-lo, ensinar os irmãos a obedecer a Deus.
a obedecer os mandamentos de Deus, irmãos, são as reações mínimas e naturais de quem o conhece. Quem conhece a Deus obedece às suas leis. Quem conhece a Deus ama, não por aquilo que Ele pode fazer, não para as bênçãos que Deus Ele pode nos dar, mas nós amamos a Deus pelo aquilo que Ele é. Deus é Deus. Deus é bom. Deus é um Deus misericordioso. Deus, Ele morreu por nós, sabe, em nosso lugar, derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. E padeceu por nós. E nós devemos amá-lo, não porque Ele pode nos dar uma empresa, não porque Ele pode nos abrir as portas e nos dar um trabalho de curas físicas, de nos dar bênçãos materiais, mas sobretudo, estar diante de Deus, irmãos, louvando e bendizendo a Ele. Eu não sei você já mudou de um lugar, de um país para o outro? Eu nunca mudei de país, mas dentro da minha cidade, dentro do nosso país, eu já mudei. Vim do Rio de Janeiro para cá, e dentro da cidade de Patinga, eu já mudei diversas vezes. E mudança é complicado, mudança é ruim. Você começa a acostumar com o lugar, você cria suas raízes, você cria amizade, faz amizades, e daqui a pouco você muda daquele lugar, por algum motivo, e é muito ruim. Sabe, não é legal. Existem muitas aplicações a respeito dessa mudança, essa mudança de localidade. Sabe, a gente está acostumado aqui com o nosso povo, o Brasil, e daqui a pouco alguém muda para a Europa, alguém muda para os Estados Unidos, onde muitos brasileiros, eles fazem isso, buscando oportunidade de trabalhar. Agora imagine você, de repente você nunca mudou, mas imagine você mudando, deixando o seu lar, a sua casa, todos os seus parentes, e indo para um lugar onde você não conhece, deixando a sua família, mas daí para um lugar indefinitivo. De repente você vai para um lugar e fala assim, poxa, eu vou para os Estados Unidos, eu vou lá para Orlando, ou eu vou lá para Massachusetts, eu vou ficar ali em Boston, vou ficar próximo a um amigo. Mas você sabe para onde está indo. Mas mudar para um lugar sem destino, levando toda a sua família, os seus bens, sem saber para onde você vai. Irmãos, isso é muito complicado. Mudar, saber para onde você vai, um lugar já estruturado, é legal. Mas você pegar toda a sua mudança, e naquela época não tinha carro, naquela época não tinha moto, não tinha bicicleta, tinha animais, eles andavam muito a pé, e ele pega tudo que ele tinha, as suas tendas, e sai sem rumo. Um lugar que Deus iria mostrar. Irmãos, você começa a entender, adaptar essa história de Abraão para os dias de hoje. Você está morando aqui em Patinga, e daqui a pouco você pega essas coisas e fala assim, ó, vou andar por aí, com toda a minha mudança, para um lugar que eu não sei. Não seria esquisito? Amém? Seria esquisito, irmão? Seria muito esquisito. Mas se Deus tivesse falado para você, você tivesse uma convicção, Deus te mostrou durante a noite, na noite de sono, e você acorda e fala assim com a sua esposa, ó, Deus me mostrou que nós devemos sair daqui e mudar, sem ir para um lugar sem destino. Irmão, sua esposa, eu acho que não ia gostar nada. Os seus filhos adolescentes, com todas as amizades que eles já tinham, embora Abraão não tinha filho nessa época, mas seria muito ruim. E isso aconteceu com Abraão. Sabe, eu quero trazer essa memória para nós hoje, nos nossos dias. Como que seria isso? Parece algo improvável, irmão, alguém fazer isso hoje em dia. Seria algo improvável. De repente ir para um lugar onde você já sabe para onde você está indo, é muito bom, mas um lugar sem destino. Na verdade, irmãos, esse acontecimento, esse aparecimento
de Deus a Abrão, o seu chamado para ser patriarca de Israel, marca uma revelação progressiva de Deus aos homens. Esse tem um marco nessa história. Esse aparecimento de Deus a Abraão, ele tem um marco muito grande que em toda a história, principalmente o cristianismo, o judaísmo, lembra-se desse fato. Abraão, o nosso pai Abraão, aquele homem que creu, aquele homem que teve fé, que creu na revelação de Deus e saiu da sua casa, porque Deus tinha um projeto para ele, porque Deus apareceu para ele e falou assim: Abraão, sai da tua terra, você e a sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te dar por herança, vocês vão ser, assim, um projeto para a salvação da terra. Você vai ser um projeto para a salvação da terra no futuro. E Deus se revelou assim, gradativamente, progressivamente, através dos profetas, através dos sacerdotes, através dos reis, e acontecimentos milagrosos ao longo da história do povo judeu, saindo do Egito, da escravidão do Egito, atravessando o Mar Vermelho, as muralhas de Jericó, com todos os acontecimentos. Aí vem o nascimento, o ministério, morte e ressurreição de Cristo. Irmãos, através de Abraão, Deus ele mostrou para Abraão algo que aconteceria no futuro. Abraão, olha, eu tenho uma promessa para você. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as famílias da terra serão benditas. Então, Abraão, sai da tua terra. E Abraão creu nessa promessa. Irmãos, tudo começou com Abraão, o pai da fé. Por isso, quando você lê o livro de Hebreus capítulo 11, você vai ver Abraão, o pai da fé. Agora, imagine, irmão, porventura, se ele tivesse recusado. Ah, Deus, eu não vou não. Eu não vou. Porque, sei lá, estou cansado, estou aqui com a minha estrutura, estou no meu mundo. Eu não preciso sair daqui para que as nações da terra sejam abençoadas. Irmãos, mas por incrível que pareça, Abraão, ele atendeu o chamado de Deus. Ele prontamente obedeceu a Deus. E ele disse sim para Deus, considerando que para a maioria de nós, aquela, irmão, não seria uma decisão nada fácil. Eu fiz você refletir aqui. Se você trouxesse isso para os dias de hoje, qual seria a sua atitude? Eu tenho certeza que muitos aqui diriam não. Ah, Senhor, ir para um lugar onde eu não sei para onde eu estou indo, com essa multidão de gente, com a minha esposa, com o meu sobrinho. Complicado. Mas Abraão, a gente vê na Bíblia, a gente lê que Abraão não recusou. Ele não ficou triste, pelo menos a Bíblia não deixa transparecer isso. Mas Abraão obedeceu. Mas o que levou Abraão, irmãos, a obedecer, e a sua vida mudaria para sempre, e a única resposta possível, sabe o que é? Ele teve uma revelação de Deus. Você já teve uma revelação de Deus alguma vez? Alguma vez Deus já revelou a você? Aí tem gente que fala assim: eu nunca recebi uma revelação de Deus. Sabe qual a maior revelação de Deus para você, meu irmão? Sabe? Levante a sua Bíblia para o alto, levante a sua Bíblia. É a sua Bíblia. A maior revelação que nós temos é o que está na Bíblia. É a Bíblia Sagrada. Ah, mas Deus tem que aparecer aqui para mim como uma luz, como um trovão, aí eu vou começar a obedecer. Irmãos, a Bíblia Sagrada é a maior revelação de Deus para o homem. A Bíblia Sagrada é Deus falando com o homem. E ele entendeu perfeitamente que era o próprio Deus quem estava escolhendo. Não era o pastor Wellington, não era o obreiro da igreja, não era, sabe, aquela pessoa de renome, não era o próprio Deus que estava escolhendo Abraão. Não foi uma pessoa, não foi qualquer pessoa que chegou perto de Abraão e falou assim: Abraão, sai da tua terra. Não, é o próprio Deus. O próprio Deus chegou perto de Abraão: Abraão, sai da tua terra, eu tenho uma promessa para você.
E apesar de todas as implicações daquele chamado, ele não teria como dizer não para Deus. Irmãos, e a humanidade diz não para Deus o tempo todo, simplesmente porque não o conhece. Sabe por que nós não dizemos sim para Deus? Dizendo sim para Deus: Pai, eu estou aqui, eu quero te servir, eu quero servir a igreja, eu quero fazer parte do propósito do reino de Deus na igreja, eu quero ganhar multidões para Cristo. Pai, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser útil no templo, eu quero ser útil no corpo de Cristo para a edificação da igreja. Sabe por que muitas pessoas não dizem sim para Deus? Porque não conhecem a Deus. Porque aquele que conhece a Deus, ele diz sim para Deus. Ah, mas eu estou cansado, trabalhei a noite toda. Ou melhor, trabalhei o dia todo, estou cansado, tenho que descansar a semana toda. Não conhece a Deus. Não conhece a Deus. O apóstolo Paulo, em uma das suas mensagens, ele fala assim: eu trabalho para não sufocar ninguém, para não sufocar a igreja. E mesmo assim ele tinha tempo para ganhar nações, pessoas, multidões para Cristo, porque ele conhecia a Deus. Sabe por que nós não temos tempo? Irmãos, simplesmente porque não conhece. Sabe por que eu não digo sim para Deus? Porque nós não conhecemos. Muitos dizem não para Deus porque não creem que Ele existe, ou porque se creem não confia. Não confia em Deus. O apóstolo Paulo afirma que todos os homens, de um jeito ou de outro, recebem revelação de Deus, mas preferem ignorar. Ele escreveu assim, em Romanos capítulo 1, versículo 20 e 21. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são inculpáveis, indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e obscureceram. Irmãos, Abraão entendeu que era Deus quem estava chamando. E baseado no que recebeu como revelação, ele foi capaz de entender, ele foi capaz de confiar, ele foi capaz de seguir. Senhor, eu estou entendendo, a tua palavra é o Senhor mesmo que está falando comigo. E a palavra do Senhor fala assim: olha, não fique aí parado. Deus nos trouxe uma revelação através de Jesus. Olha, não fique aí parado. Mas ele diz assim: ide. Repita comigo: ide. Fala comigo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ide. Aqueles que conhecem a Deus, eles vão. Aqueles que conhecem a Deus, faz. Aqueles que conhecem a Deus, serve. Irmãos, eu não conheço ali na Bíblia aquelas pessoas que se aproximaram de Deus, aproximaram de Jesus e conheceram Ele, e tiveram intimidade com Ele, que não o serviu. Não serviu a Jesus, propriamente dito, porque Jesus ele veio para servir aqueles irmãos. Mas eles entenderam o chamado de Deus e começaram a servir as pessoas, a servir a igreja. Você conhece a Deus? Realmente nós conhecemos a Deus e entendemos o seu chamado? O chamado dele é para todos. Nós precisamos conhecê-lo mais. Nós cantamos um hino aqui tão lindo: Pai, eu quero conhecer-te mais, eu quero te conhecer-te mais. Irmãos, cantar é muito lindo, cantar é bonito. Mas nós precisamos praticar aquilo que nós falamos, praticar aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cantamos. Aquele que conhece, obedece. E a ordem do Senhor Jesus é: ide. Ide.
Fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, batizando em nome do Filho e do Espírito Santo. Irmão, muito de nosso medo, desconfiança, resistência deve ser ao nosso conhecimento, de ouvir falar de nossa relação muito superficial com Deus. E não faz, irmão, sentido cristão, ser cristão e não conhecer a Deus, porque o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus. Muitos acham que cristianismo é vir à igreja. Vou lá cultuar a Deus, isso é o cristianismo. Mas o cristianismo verdadeiro, sabe qual que é? Relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Quem é Deus afinal? Abraão teria visto e entendido que fez com que simplesmente não pudesse dizer não. Quem afinal é Deus? Irmãos, Deus é criador de tudo a partir do nada. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia afirma que no princípio Deus criou os céus e a terra. Do nada. Todas as coisas foram feitas por Ele, intermédio dEle, sem Ele nada que existe foi feito, em João 1, 3. Ele criou o universo, criou o mundo espiritual, Ele criou o homem. Apocalipse 4, 11 diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. E a última frase diz que a vontade de Deus foi a razão pela qual as coisas passaram a existir e foram criadas. E tudo que Deus criou era bom. Tudo que Deus criou era muito bom. Era bom. Era bom. Deus criou todas as coisas. E isso nos faz lembrar, irmãos, do que Deus é. O que Deus é? Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é Deus do universo. Criador do universo, soberano do universo. E Ele mesmo fez. Ele criou todas as coisas. Ele é Senhor de tudo. Se Ele é dono de tudo, se Ele criou todas as coisas, se Ele está no domínio de tudo, nós devemos o quê? Nos resta obedecer. Tem um hino também do Fernandinho que fala assim: quero te obedecer, tua palavra me leva. Tua palavra. Será que nós queremos obedecer mesmo a Deus? Irmãos, nós precisamos obedecer a Deus. Aquele que ama, obedece. Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizestes assim? Irmãos, Pedro afirma assim, categoricamente, que somos propriedade exclusiva de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo excluído de Deus, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma coisa que Deus é também: Deus é amor, Deus é bom, Deus é salvador. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, ele afirma que Deus é amor. Em Lucas 18, 19, diz que ninguém é bom senão um, que é Deus. Irmãos, a Bíblia fala que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho para morrer, para padecer em nosso lugar. Jesus, Ele veio, irmãos, e Ele anunciou a Abraão: olha, Abraão, vai lá, crucifica seu filho Isaque, sacrifica, na verdade, o seu filho Isaque. Mas aí vem uma promessa do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, sabe, o Cordeiro de Deus. Irmãos, faz parte da natureza de Deus doar-se para distribuir as bênçãos para o bem, sabe, da humanidade. Deus, Ele é gracioso, Deus é amoroso, Deus é bondoso. Tem muita gente que acha que Deus é um Deus maldoso, um Deus que está irado com você o tempo todo.
sabe? Que quer destruir a humanidade, que Deus vai pesar a mão no ser humano porque ele pecou. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia fala que Deus é amor. Deus é amor. É lógico, sabe? Que dentro do amor existe a justiça de Deus. Mas Deus é amor, Ele é longânimo, Ele é misericordioso. Ele é tão longânimo e misericordioso que Ele poupou a humanidade. A humanidade não teria condições de se salvar. Mas por si só, Ele resolveu vir e morrer no meu lugar e no seu lugar. Por que a gente recusa então obedecer a Deus? Será que seus mandamentos são maus? Porque nós recusamos obedecer a Deus. Irmãos, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Ele é todo poderoso. É assim que Deus revela na Bíblia, em Provérbios capítulo 15, versículo 11. Ele tem todo conhecimento, Ele tem conhecimento de tudo. Portanto, onisciente. Um Deus que está em todos os lugares, por isso Ele é onipresente. Um Deus que pode tudo, portanto, onipotente. Quem pode dar uma glória a Deus? Deus é onipotente. Deus pode todas as coisas. Todas as coisas. Deus, Ele pode todas as coisas. E nós podemos, irmãos, imaginar a reação de Abrão, conhecendo o Eterno, o Todo-Poderoso. Qual seria a sua reação, irmãos? Tendo essa visita de Deus, ouvir a Deus. Qual é a sua reação em conhecer a Jesus? Ter a companhia de Jesus, andar com Jesus, ver Jesus de perto realizando os milagres, vendo Jesus de perto e ouvindo as suas parábolas, os seus ensinamentos, vendo as suas atitudes. Qual é a sua reação? Se Jesus estivesse aí pertinho de você agora, como não obedecer, irmãos? Um dos discípulos falou, se não me engano foi Pedro, para onde iremos nós? Jesus deu uma palavra árdua e muitas pessoas, uma palavra pesada, e muitas pessoas abandonaram, saíram de fininho, deixaram Jesus. E Jesus perguntou para os discípulos: e vocês não vão não? Não vão me abandonar também? E Pedro disse: olha, para onde iremos nós? Pois só o Senhor tem palavra de vida eterna. Sabe o que é isso, irmãos? Intimidade. Quem conhece Jesus de perto, quem tem Jesus no coração, obedece, não larga Jesus por nada. Quem conhece Jesus, irmãos, não deixa Jesus por nada. Uma vez que Jesus entrou no seu coração e você teve experiência com Ele, nunca mais você o abandona, nem a morte. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Irmãos, todos eles morreram, foram mortos, perseguidos, mas nenhum deles abandonou Jesus. Todos eles morreram por amor a Jesus. Obedeceram até a morte. A palavra de Deus diz assim: aquele que ser fiel até o fim. Aleluia. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor Jesus nessa noite? Diga amém. O que poderia acontecer, irmão, na sua caminhada com Deus, que Deus não soubesse, que não veria, ou que não poderia dar um jeito? Quando conhecemos quem é Deus, fica muito mais fácil de obedecer. Quando conhecemos a Deus, fica muito mais fácil submeter a Deus, porque Deus está no controle de tudo. A gente precisa se preocupar com o passado, porque o passado já passou. E as coisas que aconteceram no passado, o pecado, foram apagados. E eu não posso deixar o passado, irmãos, fazer alguma coisa que vai me prejudicar no presente e no futuro. Mas Deus sabe do presente e do futuro. E Deus, na verdade, já está no futuro. Nós não precisamos de nos preocupar, ou seja, pode estar acontecendo qualquer coisa, irmão, seja de bom
ou seja de ruim, a nossa esperança está em Deus. Onde eu vou deitar na minha cama e descansar tranquilo, porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus é um Deus de propósitos. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Irmãos, todas as coisas foram criadas por Deus e nele encontra o seu propósito. E ao contrário do que muitos pensam, nunca nós descobriremos, irmãos, o significado de nossa vida olhando para nós mesmos. Muitos tentam olhar para si mesmos. Muitos filósofos tentam olhar para si mesmo, tentando conhecer, mas não vai entender, não vai conhecer, porque nós conheceremos quem somos se nós olharmos para Deus, porque nós somos criados, nós somos criaturas, somente o Criador, somente o fabricante, ele tem um manual, sabemos de onde viemos e para onde vamos, sabemos quem nos criou, qual o propósito de Deus para nós, qual o propósito de nós estarmos aqui na terra. Mas tem gente que fala assim, não, eu vou olhar para mim mesmo, eu vou me analisar, eu vou conhecer o meu propósito, mas não conhece, porque nós sabemos o nosso propósito naquilo que está revelado, naquilo que Deus deixou para nós. Por isso é que Abraão compreendeu quando teve um encontro com Deus. Ficou claro que Deus o tinha feito para ser uma bênção para muita gente. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, você foi feito para ser uma bênção para muita gente. Você foi feito para ser uma bênção para muita gente. Você não está aqui na terra, ou você está aqui na igreja, ou você aceitou Jesus somente para ir para o céu, somente para ser salvo, mas Deus, irmãos, te criou para você ser bênção para muita gente, para muita gente, que o abençoaria grandemente, irmãos, que ele pudesse ser uma grande bênção. Deus vai falar, vou te abençoar grandemente, mas você também vai ser uma bênção para muitas pessoas. Todos aqui hoje são abençoados por Abraão. Todas as nações da terra são abençoadas por causa desse homem chamado Abraão. Você e eu. E todas as pessoas que nascerem futuramente serão abençoadas por causa desse homem chamado Abraão. Porque creu, teve fé em Deus. Meus queridos, também há uma geração. Há famílias, pessoas, multidões, que serão abençoados através da sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Fala assim, eu sou uma bênção. Fala assim, eu sou uma bênção. Amém. Você é uma bênção, irmão. Por isso nós falamos, sou abençoado. A gente fala brincando, mas nós somos abençoados mesmo, irmão, porque nós somos abençoados para abençoar. Em diversas áreas da vida, seja material, seja espiritual, seja em qualquer área. Se eu sou abençoado, Deus está me abençoando para eu abençoar. Deus me deu um dom, para eu usar aquele dom para abençoar, para edificar a igreja de Cristo, para abençoar as pessoas. E para encerrarmos, irmãos, é impossível descrever Deus, e nem vamos tentar. É impossível. Para eu, para você, para todos nós, começarmos a querer entender a Deus. É impossível. Porque Deus é finito. Deus é grandioso. Deus é insondável e nunca será compreendido pela nossa mente humana. Tudo o que nós sabemos sobre Deus, irmãos, é limitado a nós. Na verdade, tudo que nós sabemos é através de nossas experiências com Deus e através daquilo que Ele deixou revelado em Sua palavra, na Bíblia Sagrada. E é somente pela graça, pela revelação a nós,
que nós sabemos quem é Deus. Irmãos, todas as pessoas de qualquer lugar tem lá no íntimo um grande, lá no profundo, sabe, uma coisinha assim uma intuição de que existe um Deus que criou todas as coisas. E pessoas de qualquer lugar, sabe, de qualquer nação, pessoas lá no seu íntimo, eles sabem que existe um Deus que é criador de todas as coisas. Paulo diz que mesmo os descrentes têm conhecimento de Deus, mas não o honram como Deus, nem lhes são gratos. E a maioria diz não a Deus, não buscam a Deus, não conhece pessoalmente. E infelizmente para muitos o evangelho parece loucura, e ao final preferem dizer não para Deus. E quantas pessoas estão aqui nessa noite e dizem não para Deus, mesmo sendo cristãos, eles dizem não para Deus. Não tenho tempo, não posso fazer, a minha vida é muito ocupada. Sabe o que é isso? É não para Deus. Ah, mas eu disse sim na minha salvação, mas como eu disse, Deus não enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Não é somente para você ir para o céu. Quando você disse sim a Deus, você disse sim ao seu governo, você disse sim nas suas palavras, você disse sim aos seus mandamentos. E os mandamentos do Senhor Jesus é: ide e fazei discípulos. Não vi nenhum lugar na Bíblia que fala assim: ide e congregai, ide e participar do culto, ide, vai lá e começa a louvar a Deus e vai embora para sua casa e passa a semana como se estivesse acontecendo nada. Mas eu vejo aqui na Bíblia falando assim, ó, ide e fazei discípulos, ide e batizai, ganhe pessoas para Jesus, trazem pessoas para mim. Pedro, ele entendeu isso, e nas suas pregações ele ganhou multidões para Jesus. Paulo entendeu isso, e ele começou a evangelizar não só a sua cidade, mas ele começou a evangelizar o mundo. E eu pergunto a cada um de nós temos evangelizado a nossa cidade, nós temos evangelizado o nosso bairro, nós temos evangelizado a nossa rua, nós temos evangelizado a nossa família, e eu vou ainda mais particular, a sua casa. O pastor está pegando pesado, mas é isso mesmo. A palavra de Deus diz aqui: nunca diga não para Deus. Deus te trouxe uma revelação que você carrega ela todo dia. A gente lê aqui na palavra, a gente lê aqui na igreja, nos grupos de crescimento, nos cultos. A Bíblia Sagrada é a maior revelação. E nela está escrito assim: não diga não para Deus. Não nessas palavras que está escrito, irmão. Mas nós não podemos dizer não para Deus. E nós, como está o nosso relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Você conhece Deus realmente? Então diga sim para Deus nessa noite. Fique de pé. Vamos orar. Você que está na sua casa, você que está me vendo e ouvindo essa palavra, está entendendo que até agora você tem relutado dizendo não, não, mas começa a dizer sim para Deus. Sabe? Diga sim para Deus. Senhor, eu quero participar, eu quero frequentar, eu quero servir, eu quero fazer algo para o que eu estou entendendo, Pai, que eu sou uma bênção para milhares de pessoas, eu sou uma bênção para a minha família, eu sou uma bênção para os meus amigos, mas eu tenho que deixar o meu aconchego, a minha casa, o meu lar, dizer sim para Deus. Pai, me envia-me, aonde o Senhor quer que me enviar, Pai, eu estarei indo. Então feche os seus olhos. Pai querido, nessa noite nós estamos compreendendo, ó Pai, a Tua palavra,
Ó Deus, em dizer não e sim para Deus, dizer sim para o Senhor. Pai querido, a grande revelação que o Senhor deu a Abraão, ó Deus, as Sagradas Escrituras também é uma revelação do Senhor, é a palavra do Senhor, ó Pai. É a maior revelação que nós temos, ó Deus, é a palavra do Senhor. Ó Deus, que nós possamos entender a Tua palavra e possamos dizer a cada dia sim, sim, sim. Ó Deus, e ganhar milhares de pessoas para Jesus, ganhar nossa família, a nossa casa, a nossa rua, ó Deus, os nossos amigos. Ó Pai, nós precisamos desse dia ser agentes transformadores. Ó Deus, abençoa cada um que está dizendo sim nessa noite. Abençoa cada um que está dizendo sim nessa noite. Ó Deus, abençoa cada um que está dizendo sim nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus, eu profetizo bênção sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido você, meu querido, a baixar o